Nesta noite eu gostaria de falar, juntamente com os nossos irmãos, sobre o tema O movimento continua com a noiva. O movimento continua com a noiva. Em todo tempo, o movimento de Deus sempre continua para o eleito, porque Deus trata com o eleito. Por isso o irmão Branham diz que o movimento de Deus continua com o eleito. Era como Israel, quando estava ali estabelecido no deserto, e a coluna de fogo então movia, então Israel tinha que mover junto com a coluna de fogo. Então, quando Deus move, o eleito move junto com a coluna de fogo. O eleito não fica para trás. O eleito não morre no deserto. O eleito, ele não é enganado. Então, meus irmãos, o movimento continua para o eleito. E mesmo o irmão Branham dizendo, o movimento continua para a noiva, sabemos que a igreja do Senhor, ela já é esposa de Cristo. Porque ela acompanhou o movimento de Deus. Porque ela acompanhou o mover de Deus. E quando ela acompanhou o mover de Deus, ela casou com a palavra. Ela se tornou, ela que veio como noiva de Cristo durante 7 eras da igreja. Mas quando veio a mensagem do 7º anjo, quando veio o ministério do Filho do Homem, ele fez então o casamento, provando sua palavra, 236, o irmão Branham diz que Cristo, quando veio no Monte Pôr do Sol e manifestou o ministério de Filho do Homem através do profeta, o irmão Branham, então ali, Cristo estava casando com a sua noiva. Apocalipse capítulo 10, versículo 1 a 7, Deus estava fazendo o casamento do crente com a palavra. O ministério do 7º anjo fez o casamento, a união, certo, meus irmãos? Do crente, do eleito, com a palavra revelada, com os 7 selos revelados, com os 7 trovões revelados. Por isso, irmão Branham diz que a palavra revelada é o seu esposo, é o seu marido. Cristo, a palavra revelada, é o cabeça da igreja. Por isso que no dia 28 de fevereiro de 1963, das 18 horas às 18h28, sobre o Monte Pôr do Sol, aquela nuvem que apareceu ali, formada por 7 anjos que vieram da eternidade, ali estava Cristo, o cabeça da igreja, que desceu para se unir com a sua igreja. Que desceu, Cristo descendo do céu, pondo um pé na terra e outro no mar. Era Deus manifestando em carne através de William Marion Branham. Deus manifestando em carne através do profeta, do irmão Branham, operando o ministério do Filho do Homem, casando o crente com a palavra. Por isso o movimento continua
com a noiva. Só que esta noiva, ela já é casada. Certo, meus irmãos? Provando sua palavra 236, o irmão Brenner diz que nós não vamos para as bodas. Não vamos no arrebatamento, nós não vamos para o casamento, porque o casamento não é feito nos céus. O casamento é feito na terra, através da revelação dos 7 selos. Então nós, quando subirmos no arrebatamento, nós já subimos casados com Cristo, unidos com Cristo. Por isso, meus irmãos, o irmão Branham diz que nós vamos para a festa do casamento, a ceia das bodas do Cordeiro. Não vamos para as bodas. Bodas é casamento. O casamento foi feito aqui, quando os selos foram revelados. Nós vamos para a ceia, vamos para a festa. 3 anos e meio de festa, de ceia das bodas do Cordeiro. A ceia, a festa do casamento do Cordeiro com a sua igreja. Por isso ele vem tomar a sua igreja. O arrebatamento, ele vem tomar a sua noiva, a sua esposa, ao qual se uniu, ao qual é a palavra do dia. Então ele vem para tomar a sua esposa, que é a palavra do dia. Ela tem que ser a palavra do dia, porque ele é a palavra. É claro isto, meus irmãos? Ela tem que ser Apocalipse 10, 8 a 11. Quem Cristo vem buscar no arrebatamento? Apocalipse 10, 8 a 11. Porque ela é Apocalipse 10, 8 a 11. Então ele vem buscar a sua esposa, que é a palavra. Ela casou com Apocalipse 10, 1 a 7. E ela se tornou a palavra. E ele então, quando vem no arrebatamento, ele vem buscar a palavra. Apocalipse 10, 8 a 11. Agora, o movimento continua para a noiva. A igreja, ela não recebe a palavra. Ela não é cheia do Espírito Santo. É as 2 virgens. As virgens nécias, as virgens loucas e as virgens prudentes. E somente a virgem prudente, ela é cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a sua palavra revelada. Então a virgem prudente, meus irmãos, ela se torna a palavra, porque ela é cheia do Espírito Santo. Certo? Ela, o seu castiçal, ela é cheia de azeite. Ela é cheia do Espírito Santo. Ela é cheia dos 7 trovões revelados. Ela é cheia do novo nome revelado. A virgem prudente, ela é cheia da mensagem de uma só pessoa. Mas as virgens nécias, elas são loucas, porque elas não puderam ser cheias com a revelação dos 7 trovões. Então você percebe que existe as virgens nécias e as virgens prudentes. Existe a igreja e existe a esposa de Cristo. Certo? E elas correm paralelo. Elas vêm num grupo misto. Assim como aconteceu lá no deserto. Quando Moisés tirou Israel do Egito, e então Moisés foi levar aquele povo para a terra prometida, para Canaã. Então ali, quando Moisés tirou aquele povo do Egito, eles eram um grupo misto, porque estava a igreja e tinha a noiva ali, tudo misturado, meus irmãos. Ali havia as virgens nécias e as virgens prudentes ali. Por isso, de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, somente 2 daqueles que saíram do Egito que puderam
entrar em Canaã. Somente 2, de 2 milhões de pessoas. Então, meus irmãos, o movimento continua para o eleito. Dos que saíram do Egito, o movimento continuou somente para 2. Somente para Josué e Calebe. Dos que saíram. Os demais que entraram em Canaã foram os filhos daqueles que saíram do Egito. Porque os seus pais, eles se tornaram rebeldes no deserto. A igreja, ela se torna rebelde no deserto. E ela então não pode seguir a coluna de fogo. A igreja não pode continuar, ela não pode ver. A igreja, meus irmãos, não consegue enxergar o mover da coluna de fogo. E porque ela não consegue ver a coluna de fogo movendo, ela então morre no deserto. Porque o movimento somente continua para o eleito. O eleito sai do Egito e o eleito entra em Canaã. O eleito sai do mundo e o eleito vai no arrebatamento. O eleito sai das denominações e o eleito entra na Canaã espiritual, que é os 7 trovões revelados. Agora, este movimento somente continua para o eleito. É 2 de 2 milhões. 1 de cada milhão. É 1 para 1 milhão. O eleito é 1. A igreja é 999 mil. É 1 de 1 milhão. Por que é 1 de 1 milhão? Porque o eleito, Deus trata com o indivíduo. Deus trata com você. E quando Deus trata com você, quando Deus fala na sua alma, você então enxerga o mover de Deus. O eleito consegue enxergar o mover de Deus. Quando a coluna de fogo move, o eleito move junto com a coluna de fogo. Mas a igreja não. O irmão Branham diz aqui, meus irmãos, rapidamente, a união invisível da noiva de Cristo, parágrafo 323. Mensagem de Goiânia. A união invisível da noiva de Cristo, parágrafo 323. Escute aqui. Mombrana diz assim: não se vão, venham aqui e fiquem ao redor, algumas de vocês, pessoas que realmente creem que esta é a verdade. Você crê que os 7 trovões é a verdade? Você crê que o novo nome é a verdade? Você crê que os 7 trovões é a verdade? Você crê que a mensagem de uma só pessoa, através do ministério de João, de Apocalipse 10, 8 a 11, que operou através do pastor Osmar, é a verdade? Cheguem ao redor, vocês, pessoas que creem que esta é a verdade, que estamos entrando a outra era. Estamos entrando a era do rapto. Irmãos, nós estamos no tempo do rapto. O que falta mais para acontecer, meus irmãos? Pastor Osmar pregou a mensagem, ainda falta uma coisa. Os irmãos lembram? Ainda falta uma coisa. Ah, mas os 7 selos foram revelados. Mas ainda falta uma coisa. Ah, os 7 trovões foram revelados. Mas ainda falta uma coisa. Ah, o novo nome já foi revelado. Mas ainda falta uma coisa. A fé do rapto já foi revelada. Mas ainda falta uma coisa. E o que falta, Senhor? O arrebatamento. Só falta o arrebatamento. O mover de Deus é o arrebatamento. É a saída da esposa de Cristo da terra. É o mover de Deus. É o que falta. Por quê? Porque tudo já foi revelado. Pelo profeta irmão William Marron Branham.
Não ficou nenhum selo sem revelar. Não ficou nenhum mistério sem revelar. Tudo foi revelado. Não precisa, irmão Branham, ressuscitar isoladamente para revelar alguma coisa, meus irmãos. Isto não é doutrina certa. Por quê? Porque tudo já foi revelado. Só que precisou do tempo certo para que a igreja pudesse ver a revelação que os americanos não viram no tempo do profeta. Precisou Deus manifestar Apocalipse 10, 8 a 11, para que a igreja, a esposa de Cristo, pudesse ver o movimento de Deus, o mover de Deus, que Deus moveu da eternidade, veio, manifestou numa nuvem lá no Monte Pôr do Sol, desceu, pôs o pé na terra, outro no mar, e se manifestou em carne como Filho do Homem. Irmão, somente o eleito para ver isto. Somente o eleito para ver que Deus, depois que manifestou através do sétimo anjo, que Deus, depois que manifestou através do profeta, irmão Branham, que revelou tudo, irmãos. Somente o eleito para ver que Deus moveu de Apocalipse 10, 1 a 7, para Apocalipse 10, 8 a 11. Somente o movimento continua para o eleito. O movimento continua para a noiva. O movimento continua para a esposa de Cristo. Vamos lá, meus irmãos. Estamos entrando a outra era, a era do rapto. Vocês sabem, olha, isso aqui é importante. O pastor Osmar pregou isso aqui. Estamos somente profetizando outra vez. Qual foi o ministério do pastor Osmar? Pregar o que o irmão Branham pregou outra vez. Qual que é o nosso ministério hoje? Pregar o que o pastor Osmar pregou outra vez. O ministério repetido, pregou o pastor Osmar. Pega os títulos das mensagens. O ministério repetido. Deus está repetindo o ministério, porque o ministério é o ministério de João. E João não é um homem. João não foi somente o irmão Branham. João não foi somente o pastor Osmar. Porque João não é um homem. João representa cada verdadeiro crente, diz o irmão Branham. Porque João é um ministério. Então vamos aqui, meus irmãos. Notem isso. Vocês sabem, a igreja não pode ir em sua condição. E não pode melhorar. Eles não vão melhorar, meus irmãos. A igreja só vai piorar. Aquele grupo que é a igreja, o grupo que é a esposa de Cristo, o eleito, ele vai seguir o movimento. E o eleito, ele tem que melhorar. Nós temos que melhorar nossa fé. Nós temos que melhorar nossa vida. Nós não podemos piorar. Porque se nós piorarmos, está mostrando que nós somos igreja. A nossa fé não pode recuar. A nossa fé tem que melhorar, tem que ir para frente. A igreja vai andar para trás, mas a esposa vai seguir para frente. Você não vai piorar. Estabelecer-lhe sua tenda em cima de uma doutrina, em cima de um homem, em cima de um pensamento, e parar ali, e perder que Deus está movendo para frente, que Deus continua movimentando, o mover do Espírito Santo, o mover da coluna de fogo. Você tem que captar o mover de Deus, meu irmão. A igreja não deve melhorar. O crente, igreja, ele vai só piorar, não vai melhorar, não vai mudar de vida. Por isso nós precisamos mostrar, através da nossa vida, que nós não somos igreja, que nós somos a esposa de Cristo, que nós estamos vivendo esta palavra, expressando essa fé. Nós não podemos piorar. A igreja, meus irmãos, o irmão Branham diz aqui, é muito claro isso, meus irmãos. A igreja não pode ir em sua condição.
Porque a igreja vai tomar doutrinas erradas. A igreja vai tomar pensamentos do homem. A igreja vai tomar interpretações do homem. A igreja, ela vai só piorar. A igreja não pode ir em sua condição, com essas doutrinas erradas, com esses pensamentos errados. A igreja não vai no arrebatamento. Por isso que a igreja passa pela tribulação. Porque ela não melhora, ela não segue. Ela desvia no meio do caminho. A igreja lá nos judeus, lá no deserto, eles, meus irmãos, eles se tornaram rebeldes no deserto. A igreja hoje, ela se torna rebelde dentro da terceira etapa. Eles não devem melhorar, só vão piorar. Quantos sabem disso, digam amém. A união invisível da noiva de Cristo, parágrafo 323. É um paralelo lá dos judeus, lá Israel no Egito, com o irmão Brana, e o nosso dia hoje, meus irmãos. O que aconteceu com aquele povo lá no deserto? Se tornaram rebeldes. Eles foram crentes lá no Egito. Eles creram no profeta. Eles creram no irmão Brana. Eles creram em Moisés. Eles creram no ministério de João através do pastor Osmar. Creram. Mas depois que eles saíram das denominações, e eles então se tornaram rebeldes. Foram crentes ontem e se tornaram incrédulos hoje. Diz o irmão Brana, diz o pastor Osmar. Quantos sabem disso? Digam amém. Tem que piorar e não pode ir assim. Não vão no arrebatamento. Porque a igreja não sobe na condição que ela está. Porque ela toma uma interpretação. E a igreja que vai no rapto, meus irmãos, ela tem que ser a palavra. Ela não pode ter uma interpretação nela. Ela não pode ter uma doutrina errada nela. Não pode. Ela tem que ser pura. Ela é virgem. Virgem prudente. Ela não foi tocada por homem, não foi tocada por pensamento do homem, não foi tocada por uma doutrina do homem. Ela não é uma louca. A esposa de Cristo, ela é prudente. Ela só fala o que João falou. Se João não falou, ela não fala. A igreja, quantos sabem disso, digam amém, tem que piorar. Não pode ir assim. Não vão no rapto assim, meus irmãos. Temos que permanecer com a palavra, fiel com a palavra, do jeito que foi pregado por João. Nenhuma interpretação, nenhuma doutrina errada, nenhum pensamento do homem. Porque somente vai no arrebatamento. Apocalipse 10, 8 a 11. A palavra da hora é que vai subir. Mas a igreja, ela para no meio do caminho. A igreja não continua com Deus. A igreja se desvia. Tem que piorar, não pode ir assim. Vem, tem que ser logo. E está se movendo agora mesmo, amigos. Continua, Deus sempre continua. Só que Deus não continua com uma doutrina errada. Deus não continua com obra dos nicolaítas. Deus não continua com o pensamento do homem, meus irmãos. Tem que ser logo e está se movendo agora mesmo, amigos. Continua. O movimento continua para a noiva. William Marion Branham. O movimento continua para a noiva. O movimento continua para o eleito. O movimento continua para a esposa de Cristo. Essa é a verdade.
Isso é assim diz o Senhor. Isto é a verdade. Eu tenho que falar isso, meus irmãos. Porque isto é o assim diz o Senhor. E o irmão Branham fala outra coisa, que ela tem o assim diz o Senhor. Porque ela fala somente o que o profeta falou. João tem o assim diz o Senhor, porque João falou somente o que o profeta falou. Quem tem o assim diz o Senhor é o profeta William Branham. E quando você fala o que o profeta falou, então você está falando com o assim diz o Senhor. Aleluia, meus irmãos. O movimento continua. Aquele povo, eles morreram no deserto. Não puderam entrar em Canaã. Somente 2 dos que saíram do Egito entraram em Canaã. Porque o movimento continua para o eleito. Amém? Quando chegou nos dias de Jesus, meus irmãos, que veio ali a palavra feito carne nos dias de Jesus Cristo, e Deus então manifestando a palavra da hora, Deus manifestando Isaías 61:1, versículo 1, metade do versículo 2, Deus manifestando as escrituras do dia, através do Senhor Jesus Cristo. Só que naquele tempo também tinha a igreja, a religião judaica. Naquele tempo tinham a religião verdadeira, que vinha de Israel, que vinha dos judeus. E quando Deus manifestou a sua palavra, então Deus era a palavra da hora, Jesus era a palavra da hora. Mas Anás e Caifás eram a igreja, que não puderam enxergar o movimento de Deus. Eles não puderam enxergar, meus irmãos, como aquele aleijado lá no tanque, que o anjo vinha e movia as águas. Não é? O anjo descia e o anjo movia. Então a pessoa que via o mover do anjo e entrava na água, a pessoa era curada. Não é assim? A pessoa então, nossa, o anjo desceu, o anjo veio do céu e ele moveu as águas. Então aquele que era mais esperto ia e caía na água e era curado, porque viu o movimento do anjo. Você tem que ver o movimento de Deus. Você tem que ver o movimento da coluna de fogo. Mas, meus irmãos, e estava aquele monte de doentes, aleijado, manco, cego, coxo, tudo em volta ali do tanque. Tudo em volta do tanque, esperando o movimento. Quantos não estão esperando o movimento de Deus nesta noite? Estão doentes, estão com problemas, estão com dificuldades, e eles estão esperando enxergar o movimento de Deus. E diz o irmão Branham que havia milhares ali, meus irmãos, deitados no chão, e pelo caminho, porque aquele povo necessitava de Deus. Eles não tinham farmácia lá, eles não tinham médicos capazes de sarar suas feridas, e eles esperavam em Deus. Eles estavam ali, eu preciso ver o mover de Deus, eu preciso ver o anjo. Quando eu ver o mover de Deus, o anjo de Deus, mover as águas, então eu vou entrar nas águas e eu vou ser curado. Mas, meus irmãos, quando Deus manifestou o mover de Deus, através do anjo chamado Senhor Jesus Cristo, o irmão Branham diz que o Senhor Jesus passou por ali, no meio daquela multidão, e Jesus se desviava de um, me dá licença, eu preciso passar por aqui, pulava um que estava no meio do caminho, e Jesus simplesmente ia andando, até que ele encontrou o eleito. Mas por que Jesus não saiu curando? Porque Deus somente trata com o eleito. Somente o eleito. Todos estavam esperando ver o mover do anjo nas águas. Mas quando o anjo moveu, o anjo estava em carne humana, chamado Senhor Jesus Cristo.
Quando o anjo passou por ali, o anjo não veio mais num poço, o anjo não veio mais numa religião, mas o anjo veio em carne. O anjo era um homem, sem aparência, sem formosura, para que nós o desejássemos. E então o Senhor Jesus chegou perto daquele homem e falou: queres tu ser curado? Você quer ser curado? E tem uma coisa, meus irmãos, era sábado. Não podia curar no sábado. Isso, a religião, a igreja, estava tudo espionando Jesus para ver o que Jesus ia fazer. A igreja só fica espiando o culto para poder criticar, espiando Jesus, espiando a palavra da hora. Só entra lá nas lives para criticar, para zombar. Ah, deixa eu pegar, ver se vai falar alguma coisa errada que eu vou pegar ele. Escuta lá, deixa eu ver que está pregando, porque ele vai falar, na hora que ele cair eu vou pegar ele. Assim era a religião naquele dia. Anás, Caifás, ficava seguindo Jesus, nas lives de Jesus, só para poder criticar Jesus. E quando Jesus chegou naquele homem e falou: queres tu ser curado? Pega a tua cama e vai para casa. E ele então pegou sua cama e foi para casa. Amém? Mas hoje é sábado, você não pode fazer isto. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Então, meus irmãos, o mover de Deus, Deus estava movendo através de carne humana. E quando então Jesus morreu, ressuscitou, meus irmãos, e veio o Espírito Santo, Deus não estava tratando com saduceus, Deus não estava tratando com fariseus, herodianos, a religião, aquele sumo sacerdote. Pronto, matamos Jesus, que maravilha. Aquele homem que trouxe tanto transtorno, que falava contra nós o matamos. Mas, meus irmãos, o movimento continuou no Pentecostes. O movimento continua para a noiva. O Espírito Santo desceu no Pentecostes e o movimento continuou para a noiva. Amém? Então, meus irmãos, o movimento continua. O irmão Brana diz aqui, na mensagem, Hebreus capítulo 7, segunda parte, parágrafo 44. No final do parágrafo. Hebreus 7, segunda parte, 44. Mombrand diz: a única coisa que eles têm a fazer é estar perante Deus. A única coisa que nós temos que fazer, presta atenção, o que nós temos que fazer, meus irmãos? Vamos aprender com o profeta. A única coisa que eles têm a fazer é estar perante Deus, que eles estão absolutamente cientes que nada impede o movimento da igreja. Nada impede o movimento da igreja de Deus. Quando Satanás quis impedir o movimento da igreja de Deus de Israel, e colocou ali o mar vermelho perante eles, e Faraó atrás, perseguindo com seus cavaleiros, seus carros de guerra, de batalha, suas lanças, para matar aquele povo que era escravo. Israel estava fugindo do Egito, só que Israel tinha um mar vermelho perante eles, Israel tinha um problema perante eles, mas diz o irmão Brana, nada impede o movimento da igreja de Deus. E a coluna de fogo estava com Israel, e o profeta estava com Israel, meus irmãos. E então, quando Moisés tocou na água, o mar vermelho se abriu, e Israel passou no meio do mar
com os pés enxutos, porque nada pode impedir o movimento da igreja de Deus. Nada pode impedir o movimento do eleito. O eleito não será enganado. O eleito não vai cair, meus irmãos. Esta igreja eleita não pode parar. Ela prossegue porque ela enxerga o movimento de Deus. Ela enxerga o movimento da coluna de fogo. Nada pode parar o movimento da igreja. Diz o irmão Brana. Crê você nisto? Eu creio. Quando Moisés, o profeta que manifestou 10 sinais, trouxe pragas, que tirou, meus irmãos, o Egito era a maior nação naqueles dias, o Egito de armamento, de poder bélico, de guerra, de homens que sabem brigar, sabem lutar, que sabem manusear a espada. E Deus mandou um velhinho de 80 anos para libertar aquele povo. Porque nada impede o movimento da igreja. Nada impede o poder de Deus de operar, meus irmãos. Segurança eterna que nós temos. E aquele povo viu Deus manifestado em carne no profeta. Aquele povo viu a mão de Deus. Moisés, desce que eu vou libertar aquele povo com mão forte. Só que a mão forte de Deus era a mão de Moisés. Que descia, né, para o Egito, puxando um jumentinho, com a sua barba, a sua careca, sua barba grande, um velhinho de 80 anos, puxando um jumentinho com a sua esposa, com o filho Gerson no colo, e com sua vara para não poder cair. Onde você vai, Moisés? Eu vou libertar o povo de Deus da escravidão. Amém, meus irmãos. Agora, nada impede o movimento da igreja, nada impede o movimento do eleito. Nem mesmo quando Moisés morreu, nossa, perdemos nosso profeta, e agora estamos no deserto, como que nós vamos chegar na terra prometida? Nada impede o movimento da igreja, nem mesmo a morte de Moisés impediu o movimento da igreja, porque Deus levantou Josué para levar aquele povo até Canaã. Não importa se no meio do caminho apareceu um rio Jordão. Ah, meus irmãos, aquele povo, aqueles eleitos, agora a igreja havia morrido no deserto. E o movimento continuou para a noiva, o movimento continuou para os eleitos. Mesmo que apareceu o rio Jordão no meio do caminho, mas eles já tinham tido experiência com Deus. E eles então entraram na terra da promessa, alcançaram a promessa, porque nada impede o movimento da igreja, nem mesmo a morte de Moisés. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, Satanás podia dizer, agora tudo está acabado. Eu venci ele. Ele está morto. Ele foi ferido. Ele clamou na cruz do Calvário, tudo está consumado. Satanás pensou que havia tido vitória naquele dia do Calvário. Mas ali foi a sua maior derrota. Quando ele pensou que a morte de Jesus ia parar o movimento da igreja. A morte de Moisés não parou o movimento da igreja. A morte de Jesus não parou o movimento da igreja. 50 dias depois, o Espírito Santo desceu no Pentecostes. E ali estava a igreja cheia de poder. O mesmo Espírito que estava em Jesus havia descido sobre a igreja. O mesmo poder que estava em Jesus havia descido sobre o Pentecostes, sobre aqueles irmãos, sobre os discípulos. E viram línguas de fogo partidas sobre todos eles. Porque nada impede o movimento da igreja. Meus irmãos, depois que o profeta morreu, meu Deus do céu, um homem de Deus como William Marron Branham, que revelou os 7 selos.
que cumpriu o mistério de Deus, que operou os sinais, sinal na mão, a mão ficava vermelha quando a pessoa estava doente, que ele discernia os espíritos em intenção de coração. Seu nome é Eva, seu sobrenome é York. Nunca tinha visto a pessoa, provando que era o ministério do Filho do Homem. E que ministério maravilhoso, meus irmãos. E Satanás pensou que com a morte de William Branham, ele estava impedindo a igreja de prosseguir. Agora acabou. Agora acabou. Porque agora, esse que fala que é profeta, ele está morto. E começou a trazer doutrina, depois da morte do profeta, para poder impedir o movimento da igreja. Satanás querendo impedir o movimento da igreja. Ah, o profeta morreu? Vamos trazer agora a doutrina do aperto play. Vamos trazer para eles agora a doutrina da ressurreição isolada. Ah, agora é a oportunidade que Satanás tem para introduzir doutrinas erradas no meio da igreja. E ele introduziu lá no tabernáculo Branham de Jeffersonville, através da família do profeta, meus irmãos. E eles começaram uma doutrina que não é a doutrina certa desde aquele tempo, porque Satanás queria impedir o movimento da igreja. Porque o movimento da igreja é o movimento do Espírito Santo, é um avivamento de irmão Branham. Vamos aqui. A era da igreja de Éfeso, parágrafo 19. O irmão Branham diz assim, ó: tem estudado você a história dos avivamentos? Um avivamento significa um movimento. O movimento da igreja é um avivamento que Deus traz através do Espírito Santo. E Satanás então quis trazer uma doutrina errada depois da morte do profeta. E meus irmãos, tem uma coisa que eu estava vendo na internet, no YouTube, que eles falam assim, meus irmãos: vai, toma o livrinho da mão do anjo e ouçam as fitas. É o ministério do aperto play lá na América. Vai, Apocalipse 10, 8 a 11 para eles, ouvir as fitas do irmão Branham. Vocês entendem? Vai, toma o livrinho da mão do anjo, toma as fitas, e aperta o play, para você ouvir o irmão Branham profetizar outra vez, a forma como eles creem, meus irmãos. E então eles começaram há 40, 50 anos, 60 anos atrás, esse ministério das fitas, essa doutrina do aperto play, lá nos Estados Unidos. A própria família do irmão Branham, o próprio irmão José, chega e fala assim, meus irmãos, está no YouTube isso aí, tá? Fala assim: quero incentivar os pastores a colocarem o irmão Branham de volta nos seus púlpitos, através do aperto play, através das fitas, através dos tablets. Eles querem que os pastores sentem. O irmão José falou isso no YouTube. Eu quero incentivar os pastores a sentarem e a colocar irmão Branham de volta nos púlpitos, meus irmãos. É a doutrina do aperto play que eles têm faz 40 anos lá na América, e veio para o Brasil e vai para todo mundo. Só que isto não é uma doutrina certa, meus irmãos. Porque eles acreditam que profetizar outra vez é apertar o play do profeta. E eles não conseguiram ver o movimento de Deus. Que o movimento de Deus, Deus não respeitou esse movimento do aperto play na América. Porque 40 anos eles apertando o play, eles não viram o 7º selo revelado. Eles não viram o novo nome revelado. Eles não viram nada da terceira etapa, meus irmãos. Eles não tinham visto nem a vinda do Senhor. O próprio irmão Branham falou:
Temo que vocês não tenham visto o que tem acontecido aqui durante esta semana da revelação dos 7 selos. Eles não viram 40 anos apertando o play, porque eles estavam pensando que Deus estava movendo através do aperto play, e Deus não estava. Deus não estava, meus irmãos. Qual foi o movimento de Deus? Qual foi, meus irmãos? Fala para mim, o que Deus fez? Depois de Apocalipse 10, 1 a 7, Deus levantou João, Deus levantou um homem, Deus levantou o pastor Osmar. Este é o movimento de Deus, o movimento da coluna de fogo. Deus não respeitou o aperto play da América, porque o povo apertou o play 40 anos e nunca enxergou nada. Mas o mover da coluna de fogo, o mover de Deus, estava através de João, estava através de um homem, Deus usando sempre o homem. Por isso, meus irmãos, nada impede o movimento da igreja. A esposa de Cristo não pode ser parada, porque ela tem que subir no arrebatamento. A morte de Moisés não impediu o movimento da igreja. A morte de Jesus não impediu o movimento da igreja. A morte do irmão Brana não impediu o movimento da igreja. Deus continuou movendo através do pastor Osmar. E eu creio nisso. E também da mesma forma, meus irmãos, nem a morte do pastor Osmar vai impedir o movimento da igreja. Pode levantar doutrina do amasso play hoje, mas Deus não respeita essa doutrina, porque o mover de Deus é através de homens, pregando, porque é um avivamento. O mesmo Espírito que estava em Jesus estava na igreja no dia de Pentecostes, em homens. Deus sempre usa homens, carne, é avivamento, tem que estar vivo. CD não está vivo, fita não está vivo, tem que ter carne, tem que ter sangue, tem que ter célula. Deus usa o homem. Então, meus irmãos, o mesmo poder que estava no pastor Osmar, a mesma revelação, a mesma unção, ela é vivificada hoje. O movimento continua, só que a igreja não consegue enxergar o movimento de Deus. O irmão Branham diz, a igreja dos irmãos da terceira etapa que estavam conosco. Não é a igreja primeira, segunda etapa, não. Não é a igreja denominacional, não. É a igreja dos irmãos que estavam na terceira etapa. A igreja não deve continuar, porque eles não conseguem enxergar o movimento de Deus. Que Deus não respeitou o ministério das fitas no tempo do irmão Brana, assim como Deus não respeita o ministério do amasso play hoje, dessa doutrina do amasso play. E Deus está continuando. Meus irmãos, eles tentaram impedir o movimento de Deus no tabernáculo Brana de Franca. Aqui não vai ter pastor. Aqui não pode levantar o pastor. Porque se levantar o pastor, ele vai pregar contra. Se levantar um pastor aqui, ele vai ser contra essa doutrina. E Satanás quis impedir o mover de Deus. No tabernáculo Brana de Franca, depois da morte do pastor Osmar. O irmão Brana diz na mensagem, Hebreus 7, segunda parte, que a soberania da igreja, que a igreja, ela é soberana, é ela que escolhe o seu pastor, não é junta de diáconos, não é esposa de pastor, não é administradores, é a igreja num todo que escolhe o seu pastor, meus irmãos. Por isso, irmão Branham diz aqui, a única coisa que eles têm a fazer é estar perante Deus, que eles estão absolutamente cientes que nada impede o movimento da igreja. Satanás pode querer impedir nosso rapto, meus irmãos, com problemas, com lutas, com dificuldades, com tribulações, com provas, com doutrinas erradas, mas nada impede esta noiva de subir no arrebatamento. Nada vai impedir o eleito.
Oh, Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais esta noite, Senhor, que o Senhor falou conosco, no poder da tua palavra, Senhor, na unção do teu Espírito Santo, meu Deus. Que coisa maravilhosa, Pai, poder sentir tua presença nessa noite, através da revelação da tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.